Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Domine a sua mente e você dominará as suas emoções e o seu corpo. A gente começa agora mais um episódio por aqui do nosso Jejum Propósito da Alma, nosso quarto encontro, que está dividido entre duas redes. Essa que você está, inclusive já me segue aqui no canal se você ainda não me segue, e lá na rede vizinha. Vou deixar aqui para você também me seguir por lá. O nosso terceiro encontro falou sobre comprometimento. O quanto você está comprometido com a sua vida. Você já parou para pensar sobre isso? E hoje eu quero falar sobre rotina e intenção. Porque sim, toda transformação vai exigir comprometimento, rotina e intenção. O quanto você tem intencionado as suas ações para que te levem a um resultado desejado. O quanto você tem parado para observar quais são os seus pensamentos e que tipo de rotina você tem estabelecido para o seu dia a dia. Você é uma pessoa que acorda e já acorda preparada para iniciar um novo dia, organizada, planejada? Sim, porque ontem, quando nós falávamos sobre comprometimento, se você ainda não assistiu, assista o vídeo, eu falava sobre algo que é muito importante. Você se comprometer com você mesma. E quando você faz esse processo, você entende que não vai existir milagre sem prática. Você não vai melhorar em algo que você precisa evoluir se você não praticar. Por exemplo, uma atividade física, logo no início, ir para a academia, fazer os movimentos, um agachamento, levantar pesos. Você não começa levantando 14, 16 quilos. Você começa com 2, com 3, com 6. E assim, gradativamente, você vai aumentando os pesos. E isso acontece em todo o processo de evolução. Quando eu me permito entender que somente praticando, somente fazendo, somente treinando, eu consigo ter um comprometimento com uma boa rotina, com intenção. E o que é a intenção? A intenção é ter clareza de para onde eu quero ir, para onde eu desejo caminhar. Só que para que eu tenha essa clareza, eu preciso entender quais são os gatilhos emocionais que me fazem sentir algo que verdadeiramente ainda não foi curado dentro de mim. Porque quando eu digo que nós dominamos a nossa mente, conseguimos então ter comprometimento, rotina e conseguimos ter intenção nas nossas ações. Porque tudo está aqui, guardado no nosso inconsciente. Num campo onde muitas vezes nós não acessamos memórias de infância, memórias da adolescência, questões que ainda ficaram muito escondidas, guardadas. E sim, esses gatilhos são acionados quando a gente começa a entrar em conflito com algo do nosso dia a dia que faz reverter aquela sensação, aquela emoção que nós tivemos quando nós passamos por determinada situação. Então você entende que quando aprendemos a observar os nossos pensamentos, a olhar no nosso entorno, a começar a questionar aquilo que acontece com a nossa vida, com a nossa jornada, nós começamos a perceber quais são os nossos vícios mentais, vícios emocionais, o que nos leva a ter uma depressão, o que nos leva a ter uma ansiedade, um medo, qual o padrão que se repete. E isso tudo está dentro da nossa mente, está como nós pensamos. E transformar o nosso corpo em algo que espelha o nosso interno é também de uma forma inconsciente. Porque muitas pessoas, você vai notar isso, e eu noto por mim mesma também, ao longo do meu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de reconexão comigo, com quem eu sou, com Deus, com as estruturas que me fortalecem internamente, eu fui mudando externamente. Então, quando você observa uma pessoa doente emocionalmente, isso vai refletir na sua imagem. E nós vamos falar um pouco mais sobre autoimagem mais para frente. Hoje eu quero focar nessa questão de se comprometer, de ter rotina e de ter intenção. Vamos para a nossa prática? Pega papel e caneta e tá na hora de pensar sobre hábitos que você concorda comigo.
Eles não são saudáveis aí na sua vida e você precisa mudar. Bora lá? Lista aí. Agora eu quero que você pense numa frase que tem sido recorrente na sua vida, que você tem falado e que muitas vezes você percebe que isso, ao invés de te impulsionar para a vida, acaba te afastando dela, porque te enfraquece, te deixa cada vez mais com sensação de incapacidade, você não consegue ter percepção, né, ampla dos problemas, daquilo que você precisa resolver, não consegue encontrar a solução. Quais são esses pensamentos ou o pensamento? Quero que você pegue uma frase, aquela que você mais pensa e que você percebe, nossa, isso é uma frase que realmente recorrentemente vem na minha mente e não me faz avançar. Eu quero que você pegue essa frase, a transforme para algo positivo. E agora, a terceira e última tarefa. Desejo que você esteja muito bem nesse nosso jejum propósito da alma. Para quem começou com 8 horas jejuando, já passou para 12, de repente pode passar também para 14, 16 horas. Lembre-se que o processo de jejum você vai necessitar beber água, bastante água, se hidrate, água é vida, água é o nosso principal nutriente necessário. Beba café sem açúcar, isso vai te ajudar também a fazer esse movimento de reajustar, né, aquilo que vai faltar para você, porque o pensamento é, não tomei o café da manhã, algo falta. Mas muitas vezes você vai começar a entender que esse processo é um processo tranquilo, quando nós estamos dispostos a mudar aquilo que já havia sido imposto para nós, tá? E que muitas vezes não se torna tão necessário assim. Então, lembre-se, quando eu me comprometo e eu crio uma nova rotina, eu preciso ter a intenção que isso se torne algo positivo na minha vida. Então, qual que é a sua intenção nesse momento? Lembre-se do que você se comprometeu para que este processo fosse um processo de reconexão com você mesmo. Qual foi seu propósito? Quando você iniciou aqui no primeiro dia, nós falamos sobre defina o seu propósito. Por que que você fará esse jejum? Por que que você se compromete com isso? Como que você estabelecerá a rotina alimentar a partir de agora? E qual alimento que você retira? Aliás, tá sendo fácil para você aí? Retirar algum alimento, um doce, um carboidrato, chimarrão, eu falei de chimarrão, né? Alguma bebida. Então, você se comprometeu com algo? Eu espero que sim. E se você chegou nesse vídeo agora, do nada, pum, caí de paraquedas aqui, estou assistindo esse vídeo, Ellen, não tô sabendo desse jejum, como é que funciona? Comece agora o seu jejum. Comece agora a fazer esse jejum. De que maneira, Ellen? 8 horas da noite, última refeição, ou às 10, depende como você se sentir mais à vontade. Aí depois você vai, na primeira hora da manhã, sentir como você está se sentindo. Se você deseja quebrar o jejum, já com o seu café da tarde, da manhã, ou o café da tarde, vai saber, né? Vai saber se você consegue fazer aí 18 horas, você consegue fazer o seu almoço um pouco mais tarde, né? Já alinhando aí esse processo. Mas vai depender muito de você. Faça esse jejum e sinta-se à vontade de ficar por aqui. Inclusive, se você ainda não segue o canal, siga o canal e me segue também lá na rede social vizinha. Agora eu quero que você respire fundo. E bora lá? Quero que você se conecte com você mesmo. Quero agradecer, lembrando que para ter mais clareza, consciência, para que a gente possa ter mais coerência, mudar os nossos padrões de vida, mudar o padrão físico, alimentar, a gente vai precisar sempre observar os seus pensamentos. Você é quem observa. Você é uma pessoa que deve ter atenção plena a todas as coisas. Absolutamente tudo. Ter algo sobre o seu domínio é ter a sua mente em paz. E essa conexão, ela se dá a partir da consciência de absolutamente tudo, inclusive da minha própria respiração. Por que que eu sempre peço para você
respirar profundo, soltar o ar e relaxar e se reconectar e estar presente aqui, ó, no aqui e agora, porque é só desta forma que nós conseguimos estar cada vez mais entregues ao nosso processo. E a nossa liberdade, ela acontece quando nós fazemos aquilo que nós fazemos de uma maneira leve, não por obrigação. Eu espero que você esteja passando por esse processo e entendendo cada vez mais que é você que domina as situações que estão acontecendo na sua vida. Tudo que está acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no seu relacionamento, com o seu corpo, com a sua conexão espiritual. Quando você começa a se encontrar verdadeiramente com quem você é, você começa a entender a sua mente e como ela deve servir você. A sua mente pode ser sua maior aliada. Creia nisso. Quando nós dominamos a nossa mente, nós dominamos o nosso comprometimento, a nossa rotina com intenção. Qual tem sido o nível de intenção em cada atitude tomada no seu dia a dia? Será que você realmente está vivendo o aqui e agora? Os relacionamentos familiares, os relacionamentos pessoais, profissionais? Será que você realmente tem entendido qual é a sua função dentro de cada círculo familiar, pessoal, relacional, profissional? Então, quando você entende isso, você começa a colocar ordem naquilo que está em desordem. Então, comece a observar quais são os pensamentos que você tem, o que você precisa mudar da sua rotina que realmente não condiz com a sua nova versão, e se dedique a tudo que for fazer no dia de hoje, com clareza, com intenção, entendendo que é só você que pode mudar aquilo que está acontecendo com você. Não esqueça de continuar por aqui, porque o nosso Jejum Propósito da Alma tem ainda mais um encontro nesse canal. E é claro, se você ainda não me segue na rede vizinha, me siga, porque eu estarei por lá te trazendo também mais uma etapa desse nosso propósito que é tão bacana de reconexão do seu corpo, mente e espírito. Mas tudo começa aqui, na sua mente. Não se deixe enganar.